Livro de Josué, capítulo 4, versículo 20. E as 12 pedras que tinha tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. Quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, eu fiquei muito preocupado com essa questão de hoje ser a ceia, de nós refletirmos sobre nossa vida. E uma coisa muito importante que Deus tocou no meu coração, que quando nós paramos para refletir sobre nossa vida, uma coisa que preocupa muito o crente é se nós estamos de verdade na direção e na vontade de Deus. Se nós estamos postos, colocados no lugar em que verdadeiramente Deus Ele quer para nossas vidas. Às vezes, no momento de tristeza, de solução, no momento de afago, nós relutamos contra Deus, queremos sair da posição que Deus tem nos colocado, não queremos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, aquilo que Deus quer para nós. Às vezes, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dissoluções, às aflições, o lugar que Deus te colocou é o melhor lugar para a sua vida. É o lugar que nós temos que nos edificar para que nós sejamos uma bênção diante de Deus. É o lugar da obediência, é o lugar do temor ao Senhor, é o lugar de verdadeiramente entregarmos a nossa vida como sacrifício. Quando nós vemos essa mensagem, vemos a vida de Josué e mesmo jovem, mesmo sem uma perspectiva, mesmo sem reconhecimento de um povo muito grande, que era o povo de Israel, que acompanhava Josué, tinha uma responsabilidade muito grande, porque Deus colocou ele do lado de Moisés, para ali ele dar continuidade à missão de Moisés, que era conduzir aquele povo para uma terra onde manava leite e mel. Deus chamou ele com a responsabilidade de dar continuidade ao propósito que Deus tinha na vida de Moisés antes. E quando Moisés morre, toda a responsabilidade daquele povo, todas as aflições que eles já tinham passado durante 40 anos naquele deserto, sobrecai agora aos ombros de Josué, que tem uma responsabilidade agora de conduzir esse povo para o mesmo lugar onde Deus havia prometido para Moisés. Só que nós vemos na trajetória de Moisés fatos importantes, que Josué sempre estava no lugar certo, na hora certa, em obediência àquilo que Deus falava com Moisés. Estava acompanhando o homem de Deus para aprender, para crescer, em obediência diante do Senhor. E quando Moisés morreu, a Bíblia diz que Deus agora chamou Josué, veio até ele dizendo que era a responsabilidade dele agora conduzir aquele povo, e que não era para ele temer, não era para ele atemorizar seu coração, mas era simplesmente para ele obedecer, continuar no caminho que Deus havia designado para Moisés, para que ele pudesse alcançar a vitória da terra que Deus havia prometido. Josué, como primeira experiência, ele ouve essa mensagem, ouve essa palavra, chama o povo, coloca o povo de acordo com o que Deus queria, coloca o povo em ordem, tenta trazer a atenção espiritual do povo para o povo buscar a Deus. E o povo com a mesma revelia, com a mesma rebeldia, com a mesma desobediência de quando eles eram acompanhados por Moisés, mas ele chama o povo à responsabilidade de buscar ao Senhor e estarem no lugar certo, na vontade de Deus, na direção de Deus, para que Deus viesse agora tomar a vida deles em obediência e fazer com que fosse um povo de crescente vitória. Josué está alocado num lugar, ele recebe a mensagem do Senhor, pega seus homens, que a Bíblia diz que a mensagem de Deus para Josué é que aonde que ele colocasse a planta do seu pé, o Senhor ia dar para Josué como presente, como vitória. Quando Josué chega em Ai, os homens, em menor quantidade do que o povo de Israel, em menor estatura, lavaram a Israel.
Josué agora se preocupou. Por quê? O Senhor falou que ia dar a vitória para ele em todo lugar que ele colocasse a planta do seu pé. Mas quando eles chegaram em Ai, foi uma derrota terrível. Josué orou, buscou ao Senhor e reconheceu que na primeira vez que eles tiveram vitória, houve um no meio deles que desobedeceu às ordens que Deus havia dado, que não era para colocar as mãos em nada, que era Acã, e foi descoberto o anátema que estava no meio do povo. Daí em diante, Deus começou a dar grandes vitórias para Josué e para o povo de Israel. Mas existe um lugar na Bíblia, você vai ver várias passagens com esse nome desse lugar, onde que Josué e o povo de Israel ficaram alocados durante muito tempo, sem saber qual era a vontade de Deus, sem saber qual era o propósito de Deus, foram direcionados por Deus até aquele lugar. E o nome desse lugar é Gilgal. Lugar onde que Josué, junto com a tribo, as 12 tribos de Israel, levaram 12 pedras que tiraram do Jordão e levantaram um altar ao Senhor em Gilgal, um altar de adoração. Um altar onde que eles pudessem, toda vez que passar por aquele lugar, adorar ao Senhor, exaltar ao nome de Deus. Depois de muitas vitórias, depois de algumas conquistas, Josué agora chega a Gilgal, o local onde que Deus havia colocado Josué. Só que uma coisa muito interessante, quando eu vou a Gilgal com você nesse momento, eu vejo que Gilgal não é a cidade prometida, não é a Canaã de Deus, não é a terra que mana leite e mel. Eu vejo que Gilgal não é um poço de grandes vitórias para Josué e para o seu povo, mas foi ali que Deus colocou aquele povo. Foi ali que Deus colocou Josué e todo Israel. O que será que Deus queria com Israel em Gilgal? O que que Deus queria falar com Israel em Gilgal? O que que Deus queria representar para Israel em Gilgal? Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: Deus não se importa com a aparência. Deus não se importa com a forma de que as coisas aconteçam. Quando Deus mandar você estar em um lugar, estar em uma posição, obedeça, porque quando Deus fala, Ele garante. E mesmo que Gilgal não seja a terra que Deus prometeu para a tua vida, pode ter certeza que vai ser o lugar de vitória para você. Passamos por vários momentos na nossa vida, várias tribulações, passamos por perseguições, mas quando olhamos para a promessa de Deus para a nossa vida, nós nos deparamos com a seguinte situação: eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar vencendo, porque eu ainda vou conquistar a vitória que Deus prometeu para a minha vida. Isso é o que nos mantém de pé, isso é o que nos dá força, isso é o que nos alimenta. Mas de vez em quando Deus coloca você em Gilgal, que significa lugar de refrigério para a tua vida. Você ainda não alcançou a vitória que você precisa de Deus, mas Deus te colocou em Gilgal para dar um refrigério na tua vida. Porque mesmo não sendo Gilgal, ainda a terra prometida, foi o lugar que Deus os colocou, para que eles tivessem um teto para morar, para que dali se tivessem estratégias para combater e receber outras vitórias do Senhor, para que ali eles tivessem um direcionamento de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que Deus pode te colocar em qualquer lugar. Só que o altar de Deus é a sua vida, não é o lugar que você está. Deus está dizendo para você que o altar da adoração é a sua vida, não é a posição que você se encontra. Deus está dizendo para você que Deus não está nem um pouco preocupado se amanhã você vai encontrar a terra que mana leite e mel, ou se vai ser hoje. Deus quer que você esteja no lugar da adoração de Deus, que é em Gilgal, o lugar do refrigério, onde você tem que montar e restaurar o altar da tua vida para adorar ao Senhor.
Todas as vezes que nós vemos uma representação com o número 12 na Bíblia, representa as 12 tribos de Israel. Elias, quando foi ao Monte Carmelo, que ele foi ali sacrificar ao Senhor diante daqueles profetas de Baal, de Bailins, ele pegou 12 pedras para consertar o altar do Senhor. 12 pedras representando a aliança que Deus tinha com todo aquele povo. Se fosse 11, uma das nações seriam excluídas. Se fosse 10, 2 seriam excluídas. Se fossem uma só, as outras 11 seriam excluídas. Presta bem atenção no que Deus está dizendo para você. Que Deus quer que o seu altar seja completo. Que a sua comunhão seja plena, seja perfeita diante de Deus, mesmo no meio do sufoco, mesmo no meio do refrigério em Gilgal. Deus quer que a sua vida seja plena e completa para você adorar ao Senhor. 11 pedras não iam adiantar, 10 pedras não iam adiantar, 9 pedras não iam adiantar. Deus queria as 12, representando uma comunhão perfeita com todo o povo de Israel. Se você é Israel de Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus nessa noite e chute agora as 12 pedras do teu altar, para que você possa adorar a Deus pelo refrigério que Ele tem dado na sua vida. Uma coisa engraçada, quando nós vamos nos apegar a essa questão de lugar, né, de situações da Bíblia, nós vemos que Gilgal é acompanhado do Jordão. Eles tiraram 12 pedras do Jordão. Jordão é um rio que tem muitas representações bíblicas. Jordão é um rio que aparece muitas vezes na palavra do Senhor. E todas as vezes que Deus vai dar uma grande vitória para alguém, o Jordão aparece no meio deles. Mais uma vez, Deus está dizendo para você que Deus não se preocupa com coisas grandes, Deus se preocupa em fazer o milagre acontecer na sua vida. Quando Naamã foi ao encontro do homem de Deus, o homem de Deus mandou ele descer 7 vezes aonde? Lá no Jordão. O que Naamã falou? Poxa, não é Abana, Farpá, rios bonitos, águas cristalinas? Não existe outros rios mais bonitos? Por que tem que ser o Jordão? Um rio que leva os detritos de Israel, um rio sujo, que tinha algumas partes apenas que eram bonitas. Deus, Ele não se importa com aquilo que os teus olhos veem. Deus, Ele quer fazer de você uma grande bênção, porque Deus, Ele fez promessa na sua vida. Mas é com humildade que você vai construir o teu altar para adoração e Deus vai continuar dando vitória na sua vida. Nesse mesmo lugar, Deus vai tirar da sua vida tudo aquilo que atrapalha Deus de trabalhar em você. Nesse mesmo lugar, Gilgal, Deus vai fazer uma limpeza completa na sua vida, para que quando você venha receber a sua vitória, você venha receber ela e possa desfrutar com alegria, porque você vai estar limpo, restaurado, lavado, cheio do poder de Deus. Em Josué, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. O pacto que Deus fez com Josué em Gilgal foi, sabe qual? Pega o povo para a recircuncisão. Aqueles que já estavam separados, você vai separar novamente. Em Gilgal, Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida. Se você já era separado por Deus, Deus está te purificando novamente. Deus está restaurando a tua vida em Gilgal. Porque quando você for ver a vitória do Senhor para você, você vai estar purificado e limpo pelo poder do nome de Jesus. Sabe o que Deus falou para Josué? Josué, do Egito até Gilgal, já passaram 40 anos. Muitos meninos nasceram. Homens foram encontrados com vocês no meio do caminho do deserto.
Eu quero fazer coisa nova. Eu quero fazer uma limpeza no meio de Israel. Vamos circuncidar todo mundo agora. Até os que já estavam circuncidados. Vamos limpar todo mundo agora. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você já pelejou até aqui. Deus já te deu vitória até aqui, mas você ainda não encontrou Canaã. Mas é aqui hoje que Deus vai purificar a tua vida. É aqui hoje que Deus vai fazer uma limpeza dentro do teu coração. A circuncisão se tornou um rito dentro da Suíça, dentro da Alemanha, o rito de separação, onde que homens separados por Deus eram reconhecidos através da circuncisão. Houve uma pequena discussão entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro por causa da questão da circuncisão, para que fossem chamados separados verdadeiramente. Na visão de Pedro tinham que ser circuncidados, mas os gentios não aceitavam isso porque era uma tradição puramente dos judeus. Aí Paulo vem com uma nova versão da circuncisão, que ela não precisa ser feita na carne, tem que ser feita no coração. Se você quer ser limpo, quer ser purificado, você não precisa cortar a tua pele não. Corta teu coração, corta do teu coração tudo aquilo que é imundícia. Corta do teu coração tudo aquilo que te separa de Deus. Corta do teu coração tudo aquilo que faz separação entre você e o teu Deus. Faz uma circuncisão hoje dentro do teu coração, para que você possa receber vitória em Gilgal. Deus falou para Josué: lembra, Josué, que eu dei vitória ao povo no Egito. Tirei o povo, caminhei com vocês pelo deserto, mas eu quero que vocês sejam limpos para poder receber vitória aqui em Gilgal. Nós nos preocupamos muitas vezes. Lançamos uma campanha terça-feira, derrubando o gigante, uma campanha de vitória para a nossa vida. Muitas pessoas, quando ouvem temas de campanha, se apegam com tanta facilidade. Eu preciso que Deus derrube o gigante na minha vida. Quem não precisa que Deus derrube todo dia um gigante na nossa vida? Quem não precisa? Mas nós não queremos tirar de nós o gigante que nos atrapalha de sermos servos de Deus. Não queremos tirar da nossa vida o gigante que nos atrapalha de termos intimidade e comunhão com Deus. Deus conduziu o povo de Israel até a terra prometida, mas lá em Gilgal Deus teve que trabalhar no coração daquele povo. Lá em Gilgal Deus teve que fazer coisa nova na vida do nosso povo. Mas quando nós somos preparados em Gilgal, Deus começa a colocar no nosso coração estratégias para que possamos agora caminhar em direção da nossa vitória. Josué ainda, diz assim a palavra do Senhor: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os tenho dado na sua mão, e nenhum deles poderá resistir. Quando nós estamos em Gilgal, que nós circuncidamos o nosso coração, Deus começa a tirar de nós o medo de perder. Deus começa a tirar da nossa vida o medo de não sermos vitoriosos. E a palavra do Senhor, ela vem para nós: Josué, é de Gilgal, você vai separar todo esse povo para guerrear, e ninguém vai poder te resistir, porque eu estou contigo aqui em Gilgal, e vou estar contigo em qualquer guerra que você for. Quando você limpar o teu coração, circuncidar a tua vida, Deus vai começar a te preparar com coragem para vencer. Deus vai começar a te preparar com coragem para que você seja mais do que vencedor.
Porque nós caminhamos em meio a trancos e barrancos, e quando chegamos em determinadas situações, ao nosso destino, nós achamos que devemos desistir, mas Deus está dizendo para você nessa noite, que é de em Gilgal, que Deus vai colocar força no teu coração, que é em Gilgal, que Deus vai colocar força na tua vida, que é em Gilgal, que Deus vai te dar coragem, porque Ele está com você para que você possa vencer todas as guerras que você se encontrar. Presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer. Que no lugar que nós damos menos importância é o lugar que mais Deus trabalha na nossa vida. Mais Deus exalta o nome dEle na nossa vida. Mais Deus Ele nos engrandece. A Bíblia diz lá em Samuel, no capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal. E eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que hás de fazer. Essa foi a promessa do Senhor para Saul, que estava prestes a ser rei de Israel. Mas sabe onde que Deus foi trabalhar na vida de Saul, prepará-lo? Lá em Gilgal. No lugar que você menos espera que Deus faça alguma coisa, Deus começa a exaltar o nome dEle na sua vida. Deus começa a fazer você aparecer, Deus começa a fazer você ser grande, Deus começa a que o povo olhe para você e veja as vitórias do Senhor na tua vida, porque você foi preparado ali em Gilgal. Preste bem atenção. Uma coisa que eu vou dizer para você. Israel ganhou vitórias e vitórias com Josué. O ponto forte deles foi em Gilgal, onde que várias vezes eles saíram, porque eles não tinham nacionalidade, não tinham uma identidade. Um lugar que não era bonito a aparência, um lugar que não era a terra prometida. Mas foi lá que Deus fez coisas grandes acontecer no meio do povo de Israel. Mas sabe o que Deus está te fazendo nessa noite? Um convite para você vir até Gilgal. Diz assim a palavra do Senhor, Samuel capítulo 11, 1 Samuel capítulo 11, versículo 14. E disse Samuel ao povo, vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. Sabe por que Deus está te convidando para você vir a Gilgal? Para você lembrar das promessas que Deus fez na tua vida. Para você lembrar que em meio às tribulações da sua vida teve um lugar chamado Gilgal que Deus te colocou para te lapidar, para te limpar, mas fazer de você também mais do que vencedor. Mas Deus está te chamando para você vir a Gilgal, para você lembrar de todas essas coisas, para você renovar a sua vida diante de Deus, para você restaurar o teu coração diante do Senhor, para você lembrar que não foi em Canaã que Deus fez coisas grandes. Deus te preparou em Gilgal para você chegar a Canaã e ser mais do que vitorioso. Deus está dizendo para você, desça hoje em Gilgal, se humilhe, lembre de tudo que o Senhor fez, porque Ele ainda quer te dar vitória na sua vida. Lembre que foi num lugar feio, não tão bonito quanto Canaã, que Deus fez coisas grandes. É aqui onde você está, em obediência e em temor ao Senhor, que Deus vai prosperar a tua vida. Que Deus vai fazer você crescer. Que Deus vai fazer você ser mais do que vitorioso em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.